Nader Kalil ao vivo, porque o Magrão da Reciclagem, atenção, Magrão da Reciclagem, você viu aqui no Balanço Geral que ele chorou, arrependido de ter matado a sogra. Ele falou isso pra gente que estava arrependido, falou pro Nader Kalil, né? E agora, ele prestou um depoimento hoje de manhã à delegacia, na Delegacia da Mulher. Quero saber do Nader, ó. Ele chorou dizendo que estava arrependido do que tinha feito, que foi aquele momento de loucura e tal, que a família toda ia sofrer, que ele estava sofrendo, etc. Nader Kalil, boa tarde para você, já está pronto? Vamos ver se já temos aí o sinal do Nader Kalil, com informações para a gente, porque o Magrão, ele prestaria depoimento hoje de manhã na Delegacia da Mulher. A delegada já ouviu o Magrão, Nader? Boa tarde. Boa tarde, Aço. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Essa é a pergunta que a gente veio fazer aqui na Delegacia da Mulher. Afinal, ele se apresentou, ficou de prestar o depoimento ontem, transferiram esse depoimento para a manhã de hoje e na manhã de hoje houve uma certa confusão. Porque ele havia dito, e os advogados haviam dito também, a nossa equipe, de que o Magrão, o ex-candidato a vereador aqui de Curitiba, o Laureano da Silva, iria falar, iria contar tudo o que aconteceu, iria dizer de fato o que o levou a atirar contra a sogra e dar 6 tiros. Conosco estão aqui os 2 advogados contratados por ele e pela esposa, doutor Valdecir de Paulo e doutor João. Doutor, afinal, o que aconteceu? O depoimento marcado para as 9h30 da manhã, vocês chegaram e o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Nader, boa tarde, Jason, boa tarde a todos. Às 10 horas nós entramos na sala de oitiva com a delegada. Quando foi qualificado, só que antes da nossa conversa informal com o acusado, nós observamos que ele estava sem condição nenhuma de dar depoimento. Muito nervoso, muito choro, e nós optamos por ele permanecer em silêncio. É um direito sagrado de não produzir provas contra si. Comunicamos à autoridade policial e assim foi realizado. Pois bem, dentro da sala de audiência, a delegada, de forma do seu entendimento, queria consignar as perguntas formuladas por ela no depoimento, mesmo ele em silêncio. Nós nos insurgimos e optamos por parar o depoimento para remarcar uma nova data. Momento que ela ficou de consultar seus superiores em relação a essa legalidade. Nós temos certeza que isso era ilegal. Aí, quando saímos para fora, ela consultou e nos ligou e, de forma humilde, ela pediu desculpas e, novamente, conduzimos o depoimento. Dessa vez, sim, ele permaneceu em silêncio em relação aos fatos. Doutor João, aproveitando que está aqui conosco também, doutor, então o fato dele permanecer em silêncio foi devido ao estado emocional em que ele se encontra? Unicamente isso? Porque o objetivo de vocês da defesa é que ele prestasse as declarações hoje ou houve algum outro motivo? Por exemplo, o fato da delegada querer imputar a ele um feminicídio. Boa tarde a todos, boa tarde, Jason. Realmente isso aconteceu. A delegada ontem, ela deu uma declaração dizendo que informalmente ele havia falado que se tivesse a esposa dele no sofá, ele teria atirado contra ela. Então, nós já ficamos meio que revoltados com essa situação dessa declaração. E hoje, quando nós estivemos aqui na delegacia, conversando com o Laureano, ele realmente não tinha mínima condições de prestar depoimento, certo? Falamos com a delegada, orientamos a ele a permanecer em silêncio. Aí ocorreu esse fato, entendeu? De ela querer fazer os questionamentos, entendeu? Começou a fazer os questionamentos. Nós paramos audiências, falamos que íamos retirar da sala se isso continuasse, porque estava sendo ilegal esse procedimento. Ela falou que ia consultar a corregedoria, os seus superiores, para ver esse procedimento. E até para quem está em casa e entenda essa ilegalidade, diante dessas perguntas que o senhor falou e o doutor Valdecir, dessa ilegalidade, para o pessoal que é leigo do direito entender. Quando a pessoa se manifesta no direito de permanecer em silêncio, isso significa que nenhuma pergunta é feita a ele? Sim. E a delegada quis fazer perguntas, foi isso? Mesmo ele dizendo que ia ficar em silêncio? Exatamente. Ela começou a fazer as perguntas. No segundo questionamento, nós nos insurgimos, entendeu? Falamos que esse procedimento era ilegal, certo? E ela disse que era um procedimento normal dela, da delegacia. Por que essas perguntas não podem ser feitas? Até para explicar.
mesmo ele querendo permanecer em silêncio? Porque é um direito constitucional dele de permanecer em silêncio, certo? Se ele vai permanecer em silêncio... Mas as perguntas não podem ser não tem objetivo nenhum de fazer esses questionamentos, certo? E aí ela humildemente nos chamou na sala, nos pediu desculpa, e aí disse que nós estávamos corretos e encerrou o ato com ele permanecendo em silêncio. Vou pedir licença ao senhor, doutor João, e o doutor Valdeci, para dar uma passada nos estúdios. Afinal, nós temos a doutora Márcia, delegada de polícia, e ela é uma pessoa experiente e sabe exatamente como funciona todos esses trâmites, e a gente deixa também para que a doutora dê a opinião dela, Jason, em relação ao que aconteceu aqui na sala da delegada em relação a esse depoimento que estava marcado do Laureano acusado, né? E assassino, confesso, em depoimento à nossa equipe, que atirou na própria sogra. Jason. Bom, vamos ouvir aqui a doutora Márcia. Doutora Márcia, a sua opinião, a sua avaliação sobre tudo isso, doutora? É claro, toda pessoa pode se recusar a fornecer prova contra si mesmo. O interrogatório pode ser tanto é o único momento de defesa, que ele pode fazer a autodefesa, dizendo o que ele não fez e eventualmente esteja sendo imputado a ele, quanto é o momento em que ele, podendo falar alguma coisa que o incrimine, ele deixa de falar. Mas ao consignar perguntas, não existe ilegalidade nisso. Às vezes existe uma inutilidade nisso, né? Porque ele vai permanecer calado e as perguntas estarão lá sem uma finalidade. Mas, né, não existe ilegalidade desde que não se force ele a passar a responder. Faz a pergunta, ele responde. Ou permanecer calado, ou não fala nada. Isso é bem possível. Não existe problema nisso. Tá certo. Doutora Márcia não vê problema nisso. Ô, Nader, e já há uma nova data para um novo depoimento, para que seja acolhido um novo depoimento? Ou ele vai continuar permanecendo calado? O que dizem os advogados dele? Vai continuar calado aí na delegacia, assim que for marcado um novo depoimento? Se será? Isso que nós vamos saber, doutor Valdeci. A doutora Márcia, antes de perguntar o que o Gerson pediu que eu perguntasse a vocês, ao grupo de advogados, a doutora Márcia disse que não há ilegalidade no condicionamento das perguntas, basta que ele permaneça calado. Mas por que vocês se manifestaram aqui, essas perguntas não foram feitas? O senhor me dizia antes de entrarmos no ar, porque essas perguntas teriam sido direcionadas a um determinado ato, ou seja, ao feminicídio? Perfeito. Com todo respeito à doutora Márcia, a defesa técnica tem o objetivo que o acusado responda o processo legal. Inquérito policial não tem contraditório. Não existe ampla defesa no inquérito. De modo que, quando está sendo inquirido o acusado, muitas perguntas ali ventiladas trazem consequências lá no processo. E nós, de forma diligente, não permitimos que o acusado... Ele não se complique. Traduzindo, então, é para que ele não se complique lá na frente do julgamento, o que ele vem a dizer agora. Perfeito. Isso é um direito de todo o acusado. Perfeito. Ele não falar nem mesmo para o delegado, nem mesmo para a promotoria. Ele pode falar apenas para a defesa na instrução processual. Só para a gente encerrar, doutor, em relação à pergunta feita pelo Jason. Um novo depoimento vai ser dado ou agora encerrou aqui na fase do inquérito policial? Só vai falar agora perante o juiz nas audiências de instrução e julgamento do caso? Nós vamos ainda tomar decisão, mas a princípio só vai falar perante o Conselho de Sentença, juiz natural do fato. Só no Conselho? Nem mesmo para a promotoria, porque ele já está indiciado, certamente será denunciado, será pronunciado e será submetido ao tribunal do júri. De modo que o juiz natural desse fato é o Conselho de Sentença. Lá ele irá falar e dar a sua versão. O senhor vai tentar pedir para que ele responda esse processo em liberdade? Só para a gente encerrar, desculpa essa última pergunta. A prisão é temporária. Exatamente. 30 dias. Tudo indica que ele pode sair em 30 dias. Mas aí somente o curso da investigação, o parecer da promotoria, se vai pedir a preventiva ou não, aí nós vamos entrar com os recursos cabíveis. Então tá aí, Jason, a gente vai continuar em cima desse assunto, vamos tentar falar com a doutora Vanessa, responsável por esse inquérito, até para saber dela com relação à arma, se vai realmente ser feita diligências lá na represa, na divisa entre os dois estados, Paraná e São Paulo, para que possa encontrar a arma que, segundo o Laureano, foi jogada dentro da represa. Eu volto com vocês aí no estúdio.